uma vez, bom dia. Bom demais estarmos juntos. Nós vamos continuar e, na verdade, terminar a série de mensagens chamada Prioridades. E hoje é o grande finale das quatro profecias de Ageu. Eu vou contextualizar onde nós estamos. E hoje, então, a gente vai falar sobre priorizar a glória de Deus. Só que antes de contextualizar, de lermos o texto, eu queria falar que na Confissão de Westminster, uma confissão da fé reformada, existe uma pergunta que é feita: qual é o propósito último do homem? Se a gente tivesse que falar em uma frase ou trazer uma definição, qual é o propósito para o qual o ser humano existe, foi criado? E a resposta é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre, né? E quando a gente fala sobre glorificar a Deus, às vezes, essa definição, eu não sei você, mas às vezes pode trazer um sentimento de que isso não é uma coisa tão prática. É como se fosse assim: qual o propósito último da sua vida? Glorificar a Deus. Tá, ok? Parece uma coisa, soa uma coisa um pouco teórica, né? Fala assim, o que eu faço com isso, né? E hoje a gente vai falar sobre o que significa priorizar a glória de Deus. O que significa colocar isso aqui em prática? Como viver para a glória de Deus? É isso que a gente vai falar hoje. É isso que o texto vai nos convidar a entender e, é lógico, praticar. Então, eu queria, antes de mais nada, ler Ageu. Eu vou ler o texto, depois eu vou contextualizar em que momento estamos, ok? Pode ser? Então, vamos lá, Ageu, capítulo 2, de 20 a 23. Diz assim: naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou mais uma mensagem a Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder de reinos estrangeiros. Derrubarei os carros de guerra, seus condutores, os cavalos cairão, seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi. Eu, Senhor dos Exércitos, falei. Eu não sei se você lê isso aqui e fala: que mensagem que vai tirar daí, né? Que suco vai sair dessa laranja? Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Existe algo precioso de Deus para as nossas vidas, eu creio nisso. Então vamos contextualizar. Eu só queria que você abrisse seu coração, porque Deus já tem falado muito ao meu, e o meu desejo é que Ele fale ao seu. Gente, essa série, Prioridades, é uma exposição do livro de Ageu. Esse pequeno livro do Antigo Testamento, de 2 capítulos. E a gente vê que existem 4 profecias nesse livro. Hoje, como é a 4ª mensagem, essa foi a 4ª e última profecia de Ageu. Ok? Nesse pequeno livro de 2 capítulos. Na primeira mensagem, na primeira profecia, a gente viu Deus puxando a orelha do povo de Israel, falando: pessoal, eu tirei vocês do cativeiro da Pérsia, eu tirei vocês da escravidão, não é para vocês ficarem no bem bom, não. Não é para vocês ficarem curtindo a vida aqui, não. Eu tirei vocês da escravidão para cumprir a missão, e a missão principal é reconstruam o templo do Senhor. Essa foi a primeira mensagem de Ageu, do profeta Ageu, para o povo de Israel. A segunda mensagem, a segunda profecia, foi Ageu falando para o povo, porque as pessoas ficaram frustradas com a reconstrução daquele templo. As pessoas, de alguma forma, alguns ficaram decepcionados, porque imagine que você andou a vida inteira de BMW, ok? E eu vou falar o primeiro carro que eu tive, e eu amei meu primeiro carro, foi um Celtinha.
Ok? Amei o Celtinha. Foi uma experiência incrível, meu Celtinha, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica. Mas foi uma bênção esse Celtinha. Agora imagine que você andou a vida inteira de BMW e de repente você vai para um Celtinha. Vamos lá, qual a tendência, pessoal? Nossa, que carro ruim! É lógico, você abaixou o padrão. Existe um padrão, você estava num padrão extremamente elevado, e quando você vai dirigir outro carro, é duro, a dirigibilidade não é a mesma, é diferente. E era isso que o povo estava sentindo quando eles começaram a reconstruir o templo. Eles ficaram desanimados, porque eles falaram, tá bom, Deus puxou nossa orelha, primeira mensagem, vamos reconstruir o templo. Eles obedeceram. Na segunda mensagem, estava todo mundo desanimado. Olha esse templo, porque o templo de Salomão era glorioso, era uma BMW, muito mais, era um Rolls Royce. E aí, eles falando, é isso o templo? E alguns ficaram extremamente desanimados. E Deus falou para eles, calma, a glória da segunda casa, do segundo templo, será maior do que a glória da primeira. Sabe por quê? Porque ele estava se referindo à volta do Senhor, onde a presença de Deus viria, Jesus viria, restauraria todas as coisas, tiraria o pecado do meio da terra, e o próprio Deus habitaria no nosso meio. Então fiquem calmos, só cumpram a missão e muito ânimo. E a mensagem de domingo passado, a terceira mensagem, a terceira profecia, o que aconteceu? Algumas pessoas estavam cumprindo a missão, ganharam um ânimo a mais, mas estavam cumprindo a missão, mas não de todo o coração. Havia pecado no meio do povo. E Deus estava falando, olha, vocês precisam eliminar todo o pecado do meio de vocês. Aliás, tem pessoas que estão reconstruindo o templo pensando nos bens materiais, nos celeiros. Olha, e Deus falando, voltem o seu coração para mim. Foquem em mim e não no que eu posso dar. Tenham uma vida santa. E hoje, a gente então se depara com a quarta e última mensagem, que é essa aqui. E talvez você vire e fale, Alex, de onde você tirou, priorize a glória de Deus desse texto aí? Fique calma, porque é sobre a glória de Deus. Para você entender como Deus nos convida a priorizar a glória dele, a viver para a glória dele, é lógico que a gente vai ter que entender todo o contexto, quem era Zorobabel e tudo mais. Então vamos começar. A gente vê na mensagem número 3, na terceira profecia de Ageu, ali no versículo 10, capítulo 2, versículo 10, em 18 de dezembro do segundo ano do reinado de Dario. No texto que a gente começou a ler hoje, a gente fala naquele mesmo dia. Ou seja, a terceira e a quarta profecia de Ageu aconteceu no mesmo dia. A primeira envolvia os sacerdotes com uma mensagem para o povo, e a última não era para o povo, era só para uma pessoa. Então, depois de profetizar para os sacerdotes, para o povo de Israel na terceira mensagem, naquele mesmo dia, Deus fala a Ageu, agora você vai procurar o líder do povo, que é Zorobabel, e você vai levar uma palavra para ele. E dessa vez, então, a mensagem é direcionada a uma pessoa. E o que me chama a atenção é como muitas vezes Deus move montanhas de um lado, de outro, de várias pessoas, para que uma pessoa seja reconciliada, para que uma pessoa, de alguma forma, entenda, renove o seu compromisso com Deus. E a gente percebe, então, que Deus não estava apenas preocupado com a reconstrução do templo. Deus estava preocupado com a reconstrução de uma vida. E é isso, a gente está aqui nessa igreja, Deus não está preocupado com a nossa igreja, com o templo, para onde vamos, Deus está preocupado com o nosso coração. Então, Deus ele é um Deus pessoal. Ele queria reconstruir Zorobabel, e Ele quer reconstruir a minha e a sua vida. Quem é Zorobabel? Quem é o governador de Judá? Então, a gente vê que Zorobabel é muito importante nós entendermos quem ele era. E por que Deus dirigiu a palavra a ele? Ele era o governador de Judá, como está escrito no versículo. Ele foi
o líder que estava à frente do retorno do povo de Israel para Jerusalém depois do cativeiro. Então, o povo de Israel estava lá como escravo na Babilônia, na Pérsia, perdão. E aí, ele foi o líder que falou, vamos lá, Deus quer que a gente reconstrua o templo. E ele também liderou o povo, junto com Josué, a reconstrução do templo. E por que é tão importante entender quem era Zorobabel? Porque existe algo muito lindo na história de Zorobabel. Na verdade, do que Deus estava fazendo através de Zorobabel. É algo fantástico. Por quê? Porque o avô de Zorobabel, o avô dele, foi um dos reis de Israel e foi um péssimo rei. Foi um dos piores reis de Israel. Um rei que se afastou de Deus, que abraçou os ídolos e que levou o povo a pecar e se voltar contra o Deus de Israel. E Deus, por conta desse distanciamento do avô de Zorobabel, ele falou algo, ele falou, juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim é o avô de Zorobabel, ainda que você, Joaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu o entregarei nas mãos daqueles que querem tirar-lhe a vida, daqueles que você teme, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia e dos babilônicos. Jamais retornarão à terra a qual anseiam voltar. Assim diz o Senhor, registrem esse homem como homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida, nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará em Judá. Deus tinha falado que esse homem era tão mau que Deus tinha riscado toda a sua descendência da sucessão do trono de Israel. Por ter sido extremamente mau. Veja o versículo 30. O versículo 30 diz, registrem esse homem como um homem sem filhos, sem descendência. E foi exatamente no momento do reinado desse homem que o povo foi levado como escravo para a Babilônia, depois a Pérsia conquistou a Babilônia. E então, é dentro desse contexto que Zorobabel aparece. Agora, olha só que interessante. Zorobabel, então, era um homem que pagou o pato por causa da vida do vô. O vô foi um mau exemplo. Todo o povo que Zorobabel liderava, né, ouvia falar sobre o vô do Zorobabel. Zorobabel não era uma pessoa querida. Zorobabel não era uma pessoa benquista ali no meio do povo. Por quê? Não, esse aí é neto daquele homem lá que fez todo mal para a gente. E, de alguma forma, Zorobabel sofreu as consequências de uma vida distante de Deus do próprio vô. Olha só que interessante. Além disso, Zorobabel, parem para pensar, ele era um governador, o governante de Israel, em um lugar sem terra. Ele era um governante sem trono, sem palácio. Ele era, humanamente falando, um governante horrível. Ele estava num cenário terrível. A missão de Zorobabel era levar o povo para a reconstrução do templo, mas ele teve que lidar com um povo egoísta, que só pensava em si mesmo, que tinham prioridades distorcidas, presos nas glórias do passado, e muito orgulhoso, se achando merecedor das bênçãos de Deus. Ó, Deus, a gente está em missão, o Senhor não vai aumentar os nossos celeiros? E Zorobabel, dentro desse contexto inteiro, estava extremamente desanimado. Porque, humanamente falando, pessoal, Zorobabel pegou o pior cenário que um rei poderia pegar. Sem riqueza, sem trono, tinha acabado de sair da escravidão, não tinha riqueza, não tinha dinheiro, não tinha nada. Pegou um povo obstinado, pegou um povo que queria reconstruir a própria casa ao invés de reconstruir o templo, entende?
E Zorobabel estava desanimado, estava precisando de encorajamento. E foi isso que Ageu foi fazer lá. Fala, olha, leva uma palavra para Zorobabel. E essa palavra foi: diga ao governador de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra, derrubarei tronos, destruirei o poder dos reinos estrangeiros, derrubarei os carros de guerra, seus condutores, os cavalos cairão, os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Agora, sabe o que é interessante? Isso aqui não é uma metáfora. Isso aqui não é eu estou falando metaforicamente, poeticamente, né? E tente interpretar. Gente, existe uma distância, né, entre o que estava acontecendo lá e nós. E, naquele contexto, para aquele povo, para Zorobabel e para todo o povo de Israel, essa profecia, esses detalhes, essas duas frases, eram poderosíssimas. Isso aqui era talvez o maior ânimo que Zorobabel poderia receber. Por quê? Porque o reino persa, que era o reino que estava dominando naquele momento, ele tinha acabado de receber o rei Dario como rei. O rei antecessor, o rei Cambises II, tinha acabado de se matar. E tinha 2 anos, então, que o rei Dario estava no poder. E nesses 2 anos, o que os outros povos estavam tentando fazer? Estavam tentando se aproveitar desse momento de sucessão de reinado para atacar a Pérsia. Então, eles estavam vivendo num ambiente de muita guerra, de pessoas tentando se matar, e guerra para lá, guerra para cá e tudo mais. Quando Deus vira para Zorobabel e fala assim, olha, eu vou abalar as nações, eu vou, de alguma forma, sacudir céus e terras, eu vou derrubar os tronos, eu vou destruir os reinos. Zorobabel entendia exatamente o que significava isso, porque era exatamente o que estava acontecendo à sua volta. E Deus prometeu então para Zorobabel, dentro daquela situação geopolítica, ele falou, eu vou fazer com que você, Zorobabel, seja um governante honrado, eu vou fazer, esteja animado, sabe por quê, Zorobabel? Eu vou, de alguma forma, pegar o povo de Israel, e esse povo, eu vou sacudir céus e terra, eu vou derrubar os tronos, eu vou destituir o rei Dario, eu vou acabar com o reino da Pérsia, eu vou fazer com que Israel seja honrado e glorificado. Eles estavam entendendo perfeitamente a linguagem. Para nós, isso aqui é distante. Mas para Zorobabel, ouvir isso aqui era tudo o que ele queria ouvir. Essa era uma palavra de muito encorajamento. E mais uma vez, Ageu fala então sobre o dia do Senhor. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante porque o termo Senhor dos Exércitos no livro de Ageu aparece 14 vezes. Esse termo, Senhor dos Exércitos, aparece 14 vezes. No Pentateuco, por exemplo, não aparece nenhuma vez. Nos 5 primeiros livros da Bíblia, não aparece nenhuma vez o Senhor se referindo ao Senhor dos Exércitos. Mas aqui no livro de Ageu aparece o tempo inteiro. Gente, são 2 capítulos, 14 vezes. Logo, podemos entender o quê? Que Deus queria ser conhecido como Senhor dos Exércitos. Lembrem-se, eles estavam num contexto de guerra. Qual era o que o povo queria ouvir? O Deus aqui o sirvo é o Senhor dos Exércitos. Ele manda nesse negócio aqui, ele manda nas guerras. Não existe ninguém mais forte do que ele. E ele queria, além de ser conhecido dessa forma, ele estava falando sobre o dia do Senhor, a vitória das nações, o dia em que Jesus virá e, de alguma forma, vai guerrear contra as nações. Vai pegar todos os reis, todas as autoridades que se opuseram a Deus e vai colocar debaixo dos seus pés. Gente,
Deixa eu tentar me fazer claro aqui. Eu quero que vocês se conectem comigo, estou tentando. Mas vamos lá, presta atenção no que estava acontecendo aqui. Olha só, o Senhor dos Exércitos estava falando, eu vou chacoalhar o mundo, ok? Estão comigo? E se nós olharmos as profecias, vou dar alguns exemplos aqui. Isaías capítulo 63, versículos 3, 11 e 12. As nações virão à sua luz, os reis verão seu esplendor. Os reis do mundo serão conduzidos como prisioneiros num desfile de vitória, pois as nações que não as servirem serão destruídas. Gente, o dia do Senhor, quando ele fala naquele dia o Senhor dos Exércitos, ele está se referindo sobre o dia do Senhor. Esse termo, o dia do Senhor, ou naquele dia, aparece diversas vezes no Antigo Testamento. Várias vezes, inclusive, no Novo Testamento. O dia do Senhor é o dia da volta de Jesus. O dia do Senhor é o dia em que Jesus vai voltar e restaurar todas as coisas. Como ele vai fazer isso? Ele vai sentar num trono. Jesus Cristo vai sentar num trono aqui. E ele vai governar sobre tudo e sobre todos. E todos aqueles que não se curvaram diante de Deus, todos aqueles que foram autoridades aqui nessa terra, que não amaram o Senhor, não se submeteram ao Senhor, essas pessoas, todas essas autoridades serão julgadas. Gente, quando lemos o profeta Isaías falando em vários capítulos, ele se refere a esse dia. Olha esses versículos, veja se não encaixa perfeitamente. Eu queria dar um outro exemplo. Esse eu não vou projetar. Eu queria ler Salmos 2. E é interessante como muitas vezes a gente não consegue fazer essa conexão. A gente, vou ler Salmos. Aí você lê Salmos, mas a gente não entende sobre o que é aquela profecia, sobre o que o salmista está falando. E agora, dentro desse contexto, eu vou ler Salmos 2, e eu queria que você prestasse atenção nessa leitura. Olha só. Salmos 2, de 1 em diante. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o ungido, Jesus. Esse é o dia do Senhor. Vamos quebrar estas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão, pois Jesus colocará todos debaixo dos seus pés. Aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende, com sua fúria os aterroriza. Ele diz, estabeleci meu rei no trono de Sião, em meu santo monte, em Jerusalém. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará como cetro de ferro e despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Gente, as profecias do Antigo Testamento existem inúmeras profecias sobre esse dia do Senhor. E o que vai acontecer nesse dia? Jesus vai sentar num trono. Na primeira vinda, Jesus veio como Cordeiro de Deus, como servo sofredor. E foi isso que os judeus não entenderam. É por isso que os judeus o rejeitaram. É por isso que aqueles que esperavam o Messias prometido, quando se depararam com Jesus, falaram, esse não é o Messias. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando o Messias vier, ele vai sentar num trono. Eles confundiram a primeira vinda com a segunda. Eles não souberam separar a primeira vinda da segunda. E o que acontece é que Jesus veio como um servo, ele veio como um cordeiro, mas ele vai retornar como um rei, e vai sentar num trono como um leão, e ele vai julgar todas as nações, ele vai julgar todas as pessoas, e Jesus fará justiça. Toda injustiça que nós passamos aqui será julgada pelo Rei dos Reis. Agora, imaginem Zorobabel ouvindo isso.
Imaginem Zorobabel ouvindo da boca do profeta Ageu: eu vou sacudir terra, céus. Eu vou derrubar os tronos. Aqueles que te levaram para o cativeiro serão julgados. Imagine Zorobabel ouvindo isso e falando: espera aí, essa era a palavra de esperança que eu precisava. Isso era motivo de ânimo para Zorobabel, especialmente para um rei sem terra, sem palácio, sem trono. E vejam então o versículo 23, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus fala para Zorobabel? Honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor. Pois eu o escolhi, eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Zorobabel foi convidado a colocar toda a sua experiência, toda a sua expectativa naquele dia, o dia do Senhor, o dia em que Jesus vai voltar, o dia em que Ele vai sentar num trono. E nós precisamos entender algo, que depois dessa profecia aqui, o que aconteceu com Zorobabel? Ele nunca foi grandes coisas. Ele concluiu a missão, ele terminou de conduzir o povo na reconstrução do templo, e depois ele sumiu do mapa. Quando lemos Esdras, o livro de Esdras, que é o livro paralelo às profecias de Ageu, Zacarias, a gente vê que Zorobabel é citado pouquíssimas vezes. Depois ele foi, conduziu o povo na reconstrução, sentou num trono e saiu de cena. Ele foi ínfimo, não foi reconhecido. Mesmo assim, Deus fala algo grandioso sobre ele. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo. Eu honrarei você. A pergunta é: quando? Naquele dia. Quando Jesus voltar e reinar, alguns reinarão com ele. Alguns liderarão esse reinado junto com Jesus. E precisamos entender então duas coisas. Primeiro, Zorobabel entendeu. Zorobabel, através daquela profecia, através da sua experiência, ou melhor, nós podemos entender através da experiência de Zorobabel, que não é sobre a nossa glória, é sobre a glória de Deus. Essa profecia encorajou Zorobabel. Essa profecia fez com que ele não se importasse com o seu trono, com o seu nome. Não era sobre o seu trono, era sobre o trono de Jesus. Deus tinha falado, lembrem-se, para o avô de Zorobabel, que nenhum dos descendentes dele sentariam novamente no trono. Mas Deus estava honrando Zorobabel, colocando-o mais uma vez no trono, e mais do que isso, Zorobabel aparece na linhagem de Jesus. Zorobabel, a gente vê lá, por exemplo, tanto na linhagem de Mateus quanto de Lucas. Este é o registro dos antepassados de Jesus, quando a gente vê lá sobre os descendentes de Jesus. Este é o registro dos antepassados de Jesus. Descendentes de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaac, etc, etc. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Aí veja, depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel e Salatiel gerou Zorobabel. Quem vai aparecer lá na frente? Jesus Cristo. Zorobabel teve o privilégio e a oportunidade de ser da linhagem de Jesus. Ele não foi um rei famoso, mas pouco importa, porque não era sobre o seu trono. Eu creio que é por isso que ele foi honrado, é por isso que ele foi escolhido. Porque ele
através de Zorobabel, entendemos que não é sobre nós, não é sobre os nossos tronos, sobre os nossos impérios, sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho. É como nós somos um instrumento para que Cristo Jesus se sente no trono, para que Cristo Jesus seja conhecido. Foi o que João Batista nos ensinou. João Batista disse, olha, João é um homem ao qual, Jesus falando sobre João, ao qual as Escrituras se referem quando dizem, envia o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o teu caminho à tua frente. Eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. Por que João Batista foi o maior homem depois de Jesus que pisou nessa terra? Por quê? Porque ele entendia que não era sobre a sua vida. Ele entendia que era sobre a glória de Deus. Eu espero que agora as coisas comecem a se encaixar, ok? Eu percebi que eu dei muita informação. Vamos lá, espero que agora comece a se encaixar. João Batista entendeu isso. E se você ler a história de João Batista, a gente vai ver que João Batista preparou o caminho de Jesus. Muitas pessoas creram em Jesus, é verdade. Mas antes de Jesus chegar e iniciar seu ministério, tinha um homem esquisito, muito esquisito, que se vestia de maneira esquisita, que comia de maneira esquisita, que vivia de uma maneira esquisita. E esse homem foi responsável por preparar o caminho de Jesus, para apontar para Jesus. Olha, vai vir alguém que é muito maior do que eu. Em um determinado momento do ministério de João Batista, pessoas procuraram João Batista e falaram assim, olha, tem um problema acontecendo. João, tem um problema. Qual é o problema? As pessoas estão seguindo mais Jesus do que você. Inclusive, alguns dos seus seguidores não estão vindo mais aqui te seguir porque foram seguir Jesus. E ele falou, você não entendeu? É exatamente isso. Importa que ele cresça e eu diminua. É por isso que eu estou aqui, para que ele seja glorificado e eu não. E foi exatamente isso que os fariseus e escribas não entenderam. João Batista era o oposto dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos mestres religiosos da época. Existia um grupo de pessoas que estudavam muito a Bíblia. Quem eram os escribas? Os fariseus, os saduceus. Qual era a coisa que eles mais buscavam nos estudos? Entender sobre o Messias. Ok? Se alguém perguntasse lá para os escribas, qual é a coisa mais importante no estudo de vocês? Conhecer o Messias, entender sobre o Messias. Ninguém na terra orava mais para a vinda do Messias do que eles, os escribas e fariseus. Quando Jesus aparece, quando o Messias aparece na frente deles, eles não reconheceram Jesus como Messias. E a pergunta é, por quê? Por que eles não reconheceram? João capítulo 5 fala um pouquinho. Jesus falando com eles, olha, vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhes dão a vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber a vida. Eu vim em nome do Pai, e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Como vocês podem crer se aceitam glórias uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Sabe o que Jesus estava falando aqui? Sabe por que vocês não creem em mim? Sabe por que os fariseus, os escribas, os saduceus, aqueles que mais estudaram sobre o Messias, que mais oraram pelo Messias, sabe por que eles rejeitaram a Jesus quando Jesus apareceu? Porque eles estavam preocupados com a própria glória, é o que Jesus está falando aqui. Se viesse alguém em prol do nome de vocês, vocês teriam recebido. Vocês aceitam as glórias uns dos outros, mas vocês não buscam viver para a glória de Deus. Vocês não me receberam porque tudo que vocês fazem é sobre a glória e o nome de vocês. E a grande verdade
é que nós precisamos focar na glória de Deus, na glória de Jesus. E Zorobabel é o exemplo claro de um rei humilhado, um rei sem nome, um rei com pouquíssima referência, mas que foi honrado, porque depois daquela profecia, falou que seja dada, que o nome de Deus seja exaltado e não o meu. A glória de Zorobabel foi fazer parte da linhagem do rei dos reis e não dele mesmo sentar num trono. E eu e você precisamos entender isso. Que a nossa glória é a glória de Deus. Que a nossa felicidade não deve estar no nosso nome conhecido, na nossa empresa conhecida, na nossa família conhecida, no nosso testemunho conhecido. A nossa glória é Deus conhecido através de tudo que temos, fazemos e somos. Agora deixa eu tentar ser um pouquinho mais claro e mais específico sobre o que significa viver para a glória de Deus. Uma vez, uma pessoa me ligou e falou: eu preciso conversar com você. Vamos conversar. E eu sentei com aquela pessoa, e aquela pessoa começou a chorar. E falou: eu estou muito mal. Eu perguntei: por quê? Meu cônjuge cometeu adultério. Meu cônjuge cometeu adultério. Eu estou muito mal. Em seguida, essa pessoa virou e falou assim: Alex, quero te dizer uma coisa. Eu quero lutar pela restauração do meu casamento. Porque eu creio que isso vai glorificar a Deus. Em seguida, ela olhou nos meus olhos e falou assim: Alex, eu não estou preocupada com a minha felicidade terrena. Eu só quero que Deus seja glorificado. Eu quero focar na glória de Deus. Se isso custar a minha felicidade terrena, amém. Porque ainda que eu tenha que lidar com tristezas e dores nessa vida, eu sei que essas dores e tristezas não podem ser comparadas com a glória que um dia eu vou experimentar ao lado de Deus. Essa pessoa entendeu o que significa viver para a glória de Deus. Essa pessoa entendeu que viver para a glória de Deus é abrir mão de si mesmo. Essa pessoa entendeu que não tem como você viver para a felicidade de Deus e a minha. Não. O que está em primeiro lugar é a glória de Deus, é a felicidade de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Se eu perder seguidores, João Batista falou, amém. É para isso que estou aqui. Jesus veio como um servo sofredor. E nós vivemos essa vida assim como o nosso mestre. Como um servo sofredor. Nós precisamos estar dispostos a seguir os passos do nosso mestre. Dispostos a sofrer, dispostos a nos doar. Viver para a glória de Deus não nos promete bênçãos terrenas. Elas podem acontecer, mas não é uma promessa. Se eu virar para você e falar, venha viver para a glória de Deus. E se você, de alguma forma, corresponder a esse convite, sua empresa não vai bombar. Nem todo relacionamento vai melhorar. Porque viver para a glória de Deus requer um compromisso com a felicidade dele. Isso é viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é ser apaixonado pelo nome de Jesus magnificado e glorificado.
ainda que isso comprometa o nosso nome. E pessoas estão escolhendo a vida terrena. Pessoas estão se divorciando, sabe por quê? Porque vivem para a sua glória e não para a glória de Deus. Pessoas estão se enriquecendo, muitas vezes ilicitamente, porque querem a sua glória e não a glória de Deus. E Deus deseja uma igreja apaixonada pela sua glória. Deus deseja homens e mulheres que vivam e tenham o coração ardendo pela sua glória. Que entendem que o propósito último do homem é glorificar a Deus. Não é sobre mim. É sobre Jesus. E se eu tiver que comprometer a minha felicidade, se eu tiver que comprometer as minhas riquezas, se eu tivesse que comprometer o meu conforto, amém. Porque o que está em jogo é a glória de Deus. Louis Giglio, ele liderou um movimento lá em Atlanta, e um movimento que se tornou internacional. Louis Giglio se tornou o pastor da conferência Passion. E o Louis Giglio, ele tem essa frase, essa era a declaração de missão dessa conferência, se eu não me engano, da vida dele. Ele falava: eu fui criado por Deus e para a glória dele. E eu o engrandecerei à medida que eu respondo ao seu grande amor. E o meu desejo é fazer com que conhecer e apreciar Deus seja a busca apaixonada da minha vida. É sobre a glória de Deus. É sobre amar muito mais a glória de Deus do que a sua glória. É sobre amar a missão de Deus, é sobre amar o nome de Deus, mais do que qualquer outra coisa. Não é possível viver para a glória de Deus sem entender o caminho da humilhação, sem entender o caminho da renúncia. Você terá que escolher entre você sentar no trono ou Jesus sentar no trono da sua vida. Você terá que escolher entre o seu nome e o nome dele. No caso daquela pessoa que me ligou falando: olha, meu cônjuge me traiu. Ela estava escolhendo: eu escolho a glória de Deus, ainda que isso comprometa para o resto da minha vida terrena a minha felicidade. Isso é entender e viver para a glória de Deus. É interessante porque Ageu 2:23 mostra: naquele dia, diz do Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, farei que você seja como um anel de selar no meu dedo. E foi o mesmo termo usado quando ele fez a profecia para o avô dele, falando o contrário. Juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. O que é o anel de selar? O anel de selar era o anel que carimbava, era a assinatura. E esse anel de selar não saía da mão dos reis. Porque se caísse nas mãos erradas, coisas terríveis poderiam acontecer. Documentos ilícitos poderiam ser assinados. E Deus fala para Zorobabel: olha, não importa o seu passado, não importa os erros cometidos, não importa o que o seu avô fez, não importa as coisas erradas cometidas, o que importa é o seu futuro. E precisamos entender que estamos diante de Deus, cremos num Deus que faz novas todas as coisas. Talvez a gente se prenda nos erros do passado. Talvez Zorobabel poderia se prender nos erros dos seus avós, na humilhação que ele passou.
Zorobabel foi humilhado. Mas Jesus veio para restaurar todas as coisas. E é no meio da humilhação que somos, de alguma forma, honrados. Seja aqui nessa terra ou naquele dia, no dia do Senhor. Pedro disse, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Quando que é esse tempo? Talvez Deus honre, sabe, essa mulher que me ligou. Talvez Deus traga o coração do seu marido de volta. Se não trouxer, ela vai ser honrada. Quando Jesus voltar, ela será honrada e será como um anel de selar na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha que lidar com frustrações, dores. Talvez você tenha que lidar com coisas difíceis na sua vida. Posso te dar um conselho? Pense no que vai glorificar mais a Deus. Porque se você for fiel até o fim, você vai ouvir um dia de Jesus, naquele dia, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, e sobre o muito eu vou te colocar. É isso que significa viver para a glória de Deus. Nosso propósito final não é a própria felicidade. Nosso propósito final é a glória de Deus. E quando vivemos para a glória de Deus, vivemos com um propósito incrível, o maior propósito que um ser humano possa viver. E esse é o verdadeiro evangelho. Porque foi isso que aconteceu com Jesus. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, a gente vê o exemplo de Cristo como um servo que se humilhou até a morte de cruz. E Filipenses capítulo 2 diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é viver para a glória de Deus, isso é amar a glória de Deus, é estar disposto a se humilhar, se esvaziar, se anular, comprometer a felicidade terrena, para que Deus seja glorificado. Esse é o verdadeiro evangelho. É Cristo se humilhando na cruz para que eu e você pudéssemos ser alcançados, para que a glória de Deus fosse manifesta. E é por isso que o nome de Jesus está acima de todo nome. E é por isso que todo o joelho vai se dobrar. Sabe por quê? Porque ninguém amou a glória do Pai como o Filho amou. Isso é viver para a glória de Deus. E nós precisamos nos lembrar todos os dias. Ele é Deus, eu não. É sobre Ele, não sobre mim. A Ele a glória e não a minha glória. Precisamos lembrar todos os dias, é por isso que estamos aqui reunidos nessa manhã. Para que nós nos lembremos, para que um lembre ao outro. Não é sobre você, não é sobre a sua felicidade,
Existe uma promessa de glória maior. Existe algo muito maior que um dia será revelado a todos aqueles que se humilharam, a todos aqueles que foram perseguidos. Você quer ver outro exemplo? Hebreus capítulo 11. Os heróis da fé. Hebreus 11, de 35 a 39, diz assim: outros foram torturados, recusando-se a ser libertos, depositaram sua esperança, presta atenção, existem pessoas que foram torturadas e depositaram sua esperança na ressurreição, no dia do Senhor, para uma vida melhor. Alguns foram alvos de zombaria, açoites, outros acorrentados em prisões, morreram apedrejados, foram cerrados ao meio, outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos de pele de ovelha, cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Este mundo não era digno dessas pessoas. Olha só, o mundo não era digno desses homens, dessas mulheres. Vagaram por desertos, montes, esconderam-se em cavernas e buracos na terra por causa da perseguição. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. Deus falou: é isso. Você está colocando sua fé na pessoa certa. Você está vivendo para a minha glória. Nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido aqui na terra, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós. Quando? Naquele dia. No dia em que Jesus Cristo vai voltar, vai sentar num trono, e no dia que Ele vai restaurar todas as coisas. O que nós precisamos fazer é viver para a glória de Deus. Quero encerrar contando uma história de um menininho de 9 anos. Eu estudei no Palavra da Vida. E todo seminarista do Palavra da Vida tem que prestar estágio para a organização Palavra da Vida. Inclusive, conheci a Thalita prestando estágio num acampamento do Palavra da Vida. E esse amigo, esse pastor, hoje é pastor, ele era seminarista, e ele estava fazendo estágio. E ele falou que ele, nesse acampamento, ele era o tio das crianças de 9 anos. E ele cuidou daquele quarto. E ele falou que, curiosamente, a maioria das crianças do quarto dele não conheciam a Jesus. Então foi um trabalho de evangelização. E tinha um menininho lá que ele chamou muita atenção no meio de todos, porque ele era um pouquinho mais redondinho, ele tinha um óculos bem fundo. E o que começou a acontecer é que todos aqueles garotos, malandrões, começaram a zoar aquele menino, fazer bullying com ele. Então, esse amigo, hoje pastor, na época seminarista, estava preocupado. Em um determinado momento, ele foi conversar com o garoto e falou: você está bem? Está tudo bem com você? Como é que você está lidando com essa zoação das pessoas do seu quarto? E ele virou e falou assim: tio, eu entendi uma coisa. Eu entendi que cada zoação dessa, um dia, eu vou poder pegar uma coroa e depositar aos pés de Jesus. Então não tem problema eles me zoarem, porque eu estou focado no que um dia eu vou poder entregar para Cristo. Está tudo bem, tio, não tem problema. Imagina, que loucura. Quem é o pai dessa criança, né? Mas fica uma lição para nós. Às vezes a gente se apega demais à nossa vida, às ofensas, às dificuldades. Tadinho de mim, eu não merecia passar por isso. Ai, Senhor, até quando, Senhor?
Até quando os celeiros não vão dar frutos? Até quando o cartão de crédito não vai sair do vermelho? Até quando as contas não vão ser pagas? Até quando esses problemas de relacionamento? Até quando, Senhor? Foque na glória de Deus. Foque naquele dia onde Deus vai honrar. Talvez aqui na terra você não seja honrado. Talvez aqui na terra você não seja conhecido, talvez aqui na terra o seu nome não seja grande, mas o que importa é que nós escolhemos viver para que o nome de Jesus seja grande. O que importa é que nós escolhemos viver para que Jesus seja conhecido. É sobre o testemunho que poderemos dar através de todas essas dificuldades. A nossa vida é sobre isso. Que venham dificuldades, que venham provações, porque a nossa vida não é sobre nós, é sobre Jesus, é sobre a glória dele. Não tem nada de tadinho de nós. Deus está no controle. Deus mandou o granizo, Deus mandou os mofos. A gente viu isso domingo passado, para que a gente se volte para ele. Para que a gente entenda que a nossa vida aqui é passageira. Para que a gente entenda que existe uma glória que um dia será revelada e toda dor, choro, sofrimento. Eu não quero minimizar as suas dores. Eu não quero minimizar, falar, é isso que você está passando. Não é essa a minha intenção e não foi essa a minha intenção com os meus comentários agora. Porque existem coisas terríveis pelas quais passamos. Existem coisas realmente difíceis, mas precisamos nos lembrar, assim como aquele garotinho de 9 anos, que tudo isso um dia se tornará uma coroa de glória que poderemos colocar aos pés do nosso Senhor Jesus. E Ele prometeu, assim como para Zorobabel, você será como um anel de selar, nunca te arrancarei das minhas mãos, e você um dia será honrado. Naquele dia, você será honrado, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor, pois foste fiel no pouco. E agora eu vou te colocar no muito. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Priorize a glória de Deus. Aprenda a viver para a glória de Deus. Assim como Cristo Jesus se esvaziou, nós precisamos nos esvaziar, nos apegar à glória de Deus. E viver para a sua glória. Vamos orar? Senhor, meu desejo é que cada um de nós, que essa igreja viva para a tua glória. O meu desejo é que a gente entenda que não é sobre o nosso nome, não é sobre nós. É sobre Jesus, sobre teu nome ser conhecido. Que a gente ouça a tua voz. Que a gente escolha viver para o Senhor. Que a gente decida viver para a tua glória. Ainda que isso comprometa nosso conforto terreno, nossa felicidade terrena. Nos ajuda a viver para o Senhor, para a glória do teu nome, para a glória de Jesus. Nos ajuda a lembrar todos os dias que não é sobre nós, sobre a nossa vida, é sobre nossa felicidade. É sobre o Senhor, sobre a tua salvação, sobre a tua vinda e sobre a tua glória. Nos ajuda, Pai. Transforma o nosso coração, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá esperança. Oramos em nome de Jesus. Amém.